Top Arts, tudo em decorações, pinturas, esculturas, restaurações, para residências, empresas, templos, igrejas. Entre em contato pelo telefone 51 998885757. Muito bom dia! Estamos começando mais um programa O Outro Lado da Realidade. Em seu quinto ano, estamos com a nova proposta de entrevistar pessoas em diferentes lugares. Hoje o assunto é sobre dança. E para isso estou com Najma Saf. Gostaria que te apresentasses. Bom dia. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho daquilo que eu amo, daquilo que eu faço e daquilo que eu acredito que seja uma coisa que muda a vida de muitas pessoas. Então, eu acredito muito no poder da dança. Trabalho há 24 anos, sou da cidade de Canoas. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar não só da dança, mas dos benefícios e de tudo que envolve esses momentos que as mulheres têm, os homens também, né, mulheres e homens. E trabalho na cidade de Canoas, na Academia Peixinho, também tenho a minha escola. E também trabalho na escola Dr. Martinho Lutero com as crianças. E hoje também trouxe o meu livro, comecei a escrever sobre dança há algum tempo. E é isso aí. Então, quer dizer que além de dançarina profissional, tu és também escritora. Antes de darmos continuidade, gostaria que passasses os endereços da academia, do teu local. Sinta-se à vontade, telefone, contato, quem tem interesse. Certo, então a gente está nas redes sociais, tem página no Facebook, temos página no Instagram, as duas se encontram através de Escola Najma Saf. Também pode conferir o nosso trabalho através do YouTube Escola Najma Saf Oficial. E a Academia Peixinho é o meu polo no centro de Canoas. Eu tô lá desde 2011. A escola Najma Saf é mais no bairro Cinco Colônias. E a escola Dr. Martinho Lutero, que atende exclusivamente crianças, onde eu trabalho desde 2005. Entre a dança, te especializaste mais, foi na área da dança do ventre, correto? Correto. Ela é bem conhecida pelos filmes, tá? Quando aparece alguma Exatamente. coisa lá da Arábia, alguma coisa. Não sei se queres detalhar para nós, os leigos, algo mais sobre características da dança do ventre, etc. Isso é interessante porque a gente. O que. Para a dança ter chegado hoje aqui para nós, a dança do ventre mais especificamente, realmente houveram produções muito grandes na empresa cinematográfica do Egito. Então, senão eu sempre digo que esse é um legado do Egito, que é o cinema que trouxe a dança pra gente. É claro que depois foi para Hollywood e isso ficou cada vez mais sendo propagado, né? Mas para ela chegar até nós hoje aqui, para eu estar aqui sentada falando sobre ela, ela percorreu um longo caminho, mas o cinema foi sim tanto o cinema egípcio na década de 20 quanto hoje. O que até hoje não muito, né? Mas Hollywood já nos trouxe Laurence da Arábia, Cleópatra, não sei se tem mais algum que tu lembra, mas são filmes que trouxeram aquela imagem do Oriente que fez com que a gente construísse uma imagem de mistério, de misticismo, de beleza, de sensualidade, que é o que fez com que as pessoas se apaixonassem primeiramente pela dança do ventre. Hoje ela já tem uma conotação bem mais diferente, a gente tem didática, a gente tem técnicas que foram se aprimorando ao longo dos anos, né? Então ela chegou para nós e sofreu algumas modificações, mas eu especialmente tento manter a mística da dança do ventre, tento atrelar a espiritualidade à dança do ventre, por mais que isso hoje esteja sendo
separado da dança, a dança está mais comercial, mas tem as professoras ainda que tentam manter essa tradição que vem lá do Egito. O programa Outro Lado da Realidade, já pelo nome, podes ver, ele enfoca na sua maioria a parte de misticismo, espiritualidade. E já que tocastes o ponto, gostaria que falasses um pouco sobre a parte esotérica, mística da dança, ou alguma coisa assim. Legal, isso é bem interessante também, essa questão, porque eu sempre digo que a dança do ventre, ela é a minha espiritualidade. Através dessa dança, eu consigo conectar uma energia, eu digo da magia egípcia, né? De algo que vem de milênios, né? Lá de milênios atrás, e que não tem como a gente negar que esteja na nossa dança, que são simbolismos. Então, essa espiritualidade chega para nós às vezes inconscientemente através do simbolismo. Aí muitas mulheres que passam por essa dança, né, mulheres e homens, sempre digo, muitas pessoas que passam por essa dança dizem, ai, como eu me sinto bem, como essa dança me transformou para uma pessoa melhor. E eu sempre considero que isso não seja por acaso. Isso tem a ver com toda a magia, todo o misticismo que se carrega dos templos, da dança das sacerdotisas, de quando se dançava para determinada, dançava para fertilidade, se dançava para aos deuses, então não tem como a gente desatrelar isso da nossa dança. Então isso chega para nós dessa forma. E eu considero um misticismo muito forte, muito. Eu cada vez mais me sinto próxima desse lado místico da dança do ventre. Nesse lado eu sou leigo, mas me corrige se estou errado. Eu, pensando, vejo uma correlação, por exemplo, com o yoga, que o yoga é mais lento, posturas, mas tem respiração, e a dança, evidentemente, entra o controle da respiração, movimentos, então, não sei, talvez por aí tenha essa ligação. Sim, sim. A yoga, a gente tem outras danças também, como a dança cigana, a dança indiana clássica. São danças que têm uma espiritualidade envolvida na sua execução, né? Não é como uma dança ocidental, ela se torna diferente por causa da história que ela carrega, ela traz essa mística com ela. Legal, legal. O povo cigano que não se tem certeza de onde surgiu, mas se reporta as origens do Egito, né? Então já tem mais um paralelo aí. Exatamente. Tenho aqui, vou mostrar para vocês, Um Sonho Viver de Dança, o livro que ela escreveu, né? Ela tem um livro de 150, 140 e poucas páginas. Que podes nos comentar sobre ele? Bom, isso aqui é uma coisa que é um grande, tanto um sonho viver de dança quanto um sonho ter escrito esse livro. E é um livro que fala sobre empreendedorismo na dança. Então a gente vai caminhando, vai fazendo vários caminhos, são 24 anos de dança, onde a gente vai percebendo vários caminhos, o caminho da autoestima, o caminho de que tu quer sobreviver com essa dança. Então chega um momento em que tu vê que tu construiu uma história e que naquele momento tu pode dividir essa história com outras pessoas. Então esse livro, eu digo, ele é um manual para quem quer trabalhar com dança e de uma forma simples, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, para trabalhar com dança a gente precisa toda infraestrutura. Toda uma infraestrutura, e eu sempre digo, eu falo que nesse livro eu comecei numa salinha minúscula, que tinha um tapete no chão, que não tinha espelho, então basta a gente querer e ter alguém para nos incentivar, e eu espero ser essa pessoa que incentiva. Então são tópicos, é como um manual, mas eu também gostaria de falar que ele não só é para dança, como os assuntos que eu coloco aqui, que eu abordo de empreendedorismo, eles podem envolver também outras profissões. Então é um livro que, claro, ele está voltado à dança, ele não fala só da minha trajetória,
tem pouca coisa sobre a minha trajetória, mas ele pode ser lido por outras pessoas que gostem de empreendedorismo, que gostem de sentir que tem alguém ali ajudando a dar uma caminhada um pouquinho mais rápida, um pouquinho, né, a facilitar as coisas para gente. É porque em qualquer profissão, mas neste caso, tá, começaste fazendo uma atividade, é fundamental saber se administrar para poder, evidentemente, crescer, viver disso, se é o caso. Então, todas essas dicas, não chamaria de dicas, seria de experiências, porque tu já vivenciaste e estás passando o que tu já vivenciou. Dando informações importantes de que podes fazer, o que não deves fazer. Às vezes, Isso, tem as duas coisas aqui. O que não deve também tem. Quando foi lançado? Ele foi, na verdade... Aproximadamente. Eu recebi ele segunda-feira. Opa, então tá Então, quentinho. Que legal. Eu creio que vai ser lançado, até ainda não tá no mercado. Eu creio que vai ser lançado na Feira do Livro de Canoas. Quando vai ser isso? Junho, se não me engano. Então, existe um convite para lançar na Feira do Livro, justamente porque é a minha cidade e porque eu ouvi, né, de pessoas do quanto é importante a gente levar a parte teórica da dança, né? A gente sempre, como eu disse antes, a gente pensa na parte prática, mas como tu falou, existe uma administração e essa administração é uma administração de finanças, é uma administração de emoções, é uma administração de digital. Então a gente tem várias coisas hoje que influenciam. Então, por isso eu tô esperando um pouquinho para lançar em Canoas, justamente porque o pessoal tava é uma novidade esse assunto na dança, então por isso a gente está esperando para que mais pessoas tenham acesso a esse livro, saibam que ele vai estar aí no mercado, né? Já está comigo, mas ainda está. Tem muitas coisas, a gente está com uma agenda muito, muito grande e uma das coisas da agenda é o sarau de autógrafos. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora por conta do livro também, né? Bom, até lá, quem sabe cobrimos esse lançamento. Seria uma honra, seria ótimo. Se quiseres, não sei, graças a Deus, o programa no seu 5º ano, em todo esse tempo, tem um bom público variado, de diferentes estados, diferentes países, e sempre é bom deixar o contato que, de repente, alguém que queira te convidar para uma palestra, algum curso, alguma coisa assim, entra em contato contigo por meio de que? E-mail, telefone, à vontade. Sim. Então, entra o telefone, 51 981 80 5007, que é através de WhatsApp. Repete. 981 80 5007. Lembrando que 55 é o código do país, se vão ligar de fora. E para quem liga do Brasil é 51 Rio Grande do Sul, aqui no caso, parte de Porto Alegre. É a região metropolitana. Isso. Perfeito. O e-mail? O e-mail escolanajmasaf@gmail.com. Na verdade, se colocar a Escola Najmasaf no Google, ali vai vir bastante coisa, vem a nossa localização, vem a nossa página no Google, né? Então, é bem fácil o acesso, porque tudo que procurar como Escola Najmasaf vai estar no Face, vai estar no Insta e vai estar no Google também. Que bom, que bárbaro. Inclusive, neste programa vamos passar depois algumas imagens, tá? De algumas apresentações, algumas coisas assim que fará parte deste programa. Me gostaria que me contasses um pouquinho da tua história, como surgiu, se era um sonho de criança, o que te levou por esse caminho? Certo. Então, essa história foi revivida nesse livro, né? Então, é uma coisa muito forte para mim, porque desde criança, quem gosta de dança, gosta desde criança, né? Quem gosta de dança vem ali desde pequeno e muitas vezes
Hoje as coisas são mais acessíveis, um balé é bem mais acessível. No meu momento infantil não era algo acessível, então logo eu não consegui ser uma bailarina como eu sonhava desde pequena. Mas eu fui desde que eu tive a oportunidade na adolescência fazendo vários cursos de dança quando apareciam, inclusive na cidade de Canoas. E a dança do ventre, sim, surgiu quando eu tinha 22 anos, então demorou um pouquinho, mas acabou se tornando algo que eu escolhi como profissão naturalmente, não foi algo que eu pensei assim, vou trabalhar com dança. Eu comecei a trabalhar, acabei indo para trabalhar em outros trabalhos que não tinham a ver com a dança, outras áreas, e isso fez com que eu ficasse, né, não ficasse feliz, né? Então acabei Não te completava, não não me te... completava e eu acabava trabalhando o dia inteiro e dando aula de dança de noite, porque eu gostava de dar aula, acabei retornando para dança em 2004 e aí sim, a partir de 2004, eu comecei só com a dança e Dedicada a isso. exatamente. E eu digo assim que é um trabalho de muita resiliência, porque as pessoas pensam, né? As pessoas, a gente até as professoras brincam com isso, que dizem tu trabalha ou só dança? Porque as pessoas pensam que trabalhar com dança é uma coisa muito fácil, mas a gente lida, como eu falei, e como Lara falou, com a administração, e essa administração é de várias situações, né? É uma sala de aula, é uma emoção, é uma situação que tu tem para resolver de um show. São várias coisas que envolvem e as pessoas às vezes pensam que a gente não tem muito o que fazer, só dançar. Só que por trás dessas aulas de dança, a gente tem um trabalho de muita resiliência. A gente mata, assim, um leão por dia. Nem todos os dias a gente quer dançar, mas a gente não tem a opção de dizer, hoje eu não vou dar aula. Não, a gente tem que ir como qualquer outro trabalho. Tu tem que levantar da cama, botar um sorriso no rosto e ir lá fazer o teu trabalho. Não é porque é dança que é um mar de rosas. A diferença entre que faz uma pessoa profissional de uma amadora é exatamente saber administrar e saber as responsabilidades, levar a sério, pois é uma profissão. Senão, aí não rende, não lucra. Nada melhor que a gente trabalhar naquilo que gosta. Então aí a gente se realiza. Mas temos que, evidentemente, estar cuidando várias áreas. A parte financeira, como tu falaste, não é fácil lidar com o público. Tá? Muitas vezes se apresentam em qualquer área diferentes tipos de situações que tem que saber ter jogo de cintura, etc. e tal, para não ficar mal nem prejudicar, digamos, a escola, teu trabalho, alguma coisa assim, né? Exatamente. E é muito fácil, né? A gente está lidando com pessoas, com emoções, então é muito fácil a gente. Eu não estou vendendo um produto, eu não estou vendendo um telefone, eu não estou vendendo um notebook, eu estou vendendo um produto diferente, então eu estou mexendo com uma expressividade, eu estou mexendo com o sentimento daquela pessoa naquele dia, e nem todos os dias as pessoas estão prontas para serem mexidas no seu sentimento, e a dança ela vai mexer porque ela vai pedir que tu dance com a tua emoção. Se tu for lá só dançar com o teu corpo, com o teu físico, tu vai ir para qualquer outra área E a do ginástica. exercício físico, vai para qualquer outro exercício físico. A dança não, ela trabalha numa linha muito mais profunda, então a gente tem que ter o tato para saber que dia é um bom dia e que dia que não é um bom dia. Então a gente vai descobrindo isso ao longo do trabalho, né? Ao longo de levantar da cama e dizer assim, vou com tudo hoje, porque esse é o meu trabalho, e se eu tenho uma dificuldade, eu tenho algo para cumprir, eu vou lá e vou fazer da melhor forma possível. Perfeito. Tem algum evento programado além do lançamento do livro agora, Tem. né? Por favor, aproveita, faz o merchandise aí. Bom, então foi bem importante porque a gente está com a agenda lotada, a Que gente está bom. assim. Então eu aproveito, Lara, para te contar que a gente é chamado pela família SAF porque eu tenho o meu filho que tem 22 anos e é percussionista, hoje também é baterista e é professor de história, e o meu marido que também é percussionista.
Então a gente tem aí, a gente tem passado os nossos dias falando de dança e música, porque a gente tá, como esse é o mês da dança, né? Não sabia, Isso, caiu bem a entrevista. exatamente. Foi perfeita. Esse é o mês da dança e 29 de abril é o Dia Internacional da Dança, né? O dia que se comemora o Dia Internacional da Dança. Então isso é mundialmente, se para tudo nessa data, né? E Canoas começa as atividades dia 22, na Semana da Dança, e encerra dia 29. E nós estaremos dançando no Anfiteatro do Capão do Corvo, no Teatro do Sesc, na Mostra, no Teatro do Sesc, no Gala de Dança, que são os grupos que passaram por uma triagem, digamos assim. Então, vão ser os grupos que representam Canoas nesse momento, né, nesse ano. E os grupos, as escolas, né? E vamos estar na Praça da Emancipação, em Canoas, a praça na frente da prefeitura. E também vamos estar no Colégio Dr. Martinho Lutero. Eu tenho essa agenda no meu Facebook, no meu Instagram, eu tenho ela com os dias e horários tudo direitinho. No dia 30, a gente vai estar no show de talentos de um bailarino de Porto Alegre, que é o Duda Camargo, e a Kelly Brandolf, que é a esposa dele. E vai ter o show de talentos, a Escola Najma Saf também vai estar lá, e a família Saf vai estar na mostra profissional do mesmo evento. Dia 7 de maio, Feira Medieval, um evento do Bando Celta, em Porto Alegre, vai ser na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mário Quintana. A mostra do Duda também vai ser na Casa de Cultura, do Duda Camargo vai ser no Teatro Bruno Kiefer. E o lançamento do livro na antiga Estação de Canoas, dia 21 de março. Legal. A minha memória tá boa, eu acho. Legal, não, sensacional, sensacional. Evidentemente, tu trabalhas com crianças, adolescentes, adultos. Já trabalhaste ou tens algum grupo de terceira idade? De terceira idade eu tenho alunas de dança Legal. cigana, mas grupo ainda não tive essa oportunidade. Mas Canoas é uma cidade que tem bastante grupos que envolvem dança e terceira idade. Mas é que às vezes a gente vai indo por um caminho, eu vou deixando as coisas acontecerem. Trabalhar com criança foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Foi acontecendo, trabalhar com crianças não é uma coisa fácil quando se fala em dança do ventre, porque tu precisa ter o total respeito com a imagem das crianças, e os pais percebem isso, o respeito, então a gente vai caminhando e vai descobrindo como tu vai caminhando. Então, com as crianças foi um processo natural, e esse processo ainda não ocorreu com a terceira idade, mas quem sabe vai ocorrer agora através aqui do teu canal, da tua entrevista, vai surgir aí. Mas eu tenho alunas, sim. É que às vezes as mulheres não se permitem, né? Mas isso é uma questão nem só da terceira idade, de qualquer idade existe assim ainda. As pessoas relutam a dança, né? Elas têm medo da exposição. Mas é quando acontece essa exposição que a pessoa se liberta, na verdade, na sua vida, né? Por isso que tantas mulheres se sentem felizes na dança do ventre, porque existe uma libertação de padrões. Isso é uma coisa que eu falo também bastante do padrão estético, que a gente tem que lutar contra a pressão estética, né? Ter um corpo livre, o movimento corpo livre é o qual eu represento e defendo também. Então, as mulheres não se permitem, né? Não tem idade para não se permitirem, e isso é um assunto também bem importante para a gente. É uma superação, né? Além de trabalhar com os sentimentos, como tu falou, é bem mais que um exercício, porque vai mexendo com a essência da pessoa. Muito bacana. Exatamente. Fundamental. Tens algum outro assunto, novidades ou alguma coisa que queiras nos relatar? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto do padrão estético, porque é uma bandeira que eu levanto bastante, que é a gente utiliza a dança, né? A mulher, quando ela chega na frente do espelho, especialmente numa aula de dança, a primeira coisa que ela vai procurar são os seus defeitos. E isso faz com que muitas mulheres entrem para dança, para variadas danças, mas de tanto procurar aquilo
que elas não devem, aquilo que elas têm que esquecer, né? E lembrar que elas têm um corpo lindo, um rosto lindo, que elas têm que se achar bonita, né? Então elas chegam ali, fazem o contrário e acabam se afastando não só da dança, mas de outras atividades, né? Isso leva a depressão, a várias coisas. É que a sociedade, na realidade, inculca há muito tempo um padrão. Já tem que Muito ser forte. tipo modelo, tudo magrinho, sequinho, que realmente a maioria passa por essa etapa quando jovem. Sim. Mas depois Sim. nós vamos crescendo, a idade vai chegando. Aceitar as Então, mudanças. é ser feliz, se aceitar. Né? Exatamente. Então, isso eu acho Exatamente. fundamental. Então a mulher tem que ter essa noção de que essa pressão estética ela só vai afastar ela de muitas coisas que ela tem vontade de fazer. Então na dança isso é uma coisa que eu priorizo, é saber que toda mulher, independente de corpo, independente se é gorda, se é magra, se é alta, se é baixa, a gente sabe que hoje o preconceito vem de tudo que é lado, vem de pele, vem de cabelo, vem de, né, tudo. As pessoas, elas querem te pressionar de toda forma e a dança faz com que tu consiga relaxar um pouquinho se tu souber trabalhar essa autoestima. Não, perfeito, fundamental, porque se a pessoa não se aceita, não tem como ser feliz. E aí Não, afeta, todas as áreas. somatiza doenças, afeta Somatiza. toda, né, sua caminhada. Por isso é importante que é mais uma maneira de mostrar à pessoa que tem que se aceitar. O importante é a saúde física e a parte emocional. Aí a gente é feliz, né? Exatamente. Ninguém é igual a ninguém. Nossos digitais são diferentes, É, né? Nossa frequência energética é diferente. Por que temos que ser igual? Claro, gostaríamos de ter o corpo que tivemos quando novinhos e que for, pá, seria legal, né? Mas faz parte, sim, porque se a gente não envelhecesse, suponhamos assim, eu vou viver até 100 anos com o corpo de 18. Eu, por mais que tenha 100 anos, eu vou ter uma cabeça de 18. exatamente. Exatamente porque eu É a vivo maturidade, aquilo, né? eu não Tem que saio. maturar junto, né? Então, o amadurecimento, as mudanças físicas nos levam a novas experiências e nos levam a Perfeito. aceitar e mudar É. E dessa forma. aprender também, eu acho, porque de acordo com as nossas mudanças, a gente acaba se conhecendo mais, né? Isso vem ao longo da vida, né? O aprendizado vem ao longo da vida e as mudanças do nosso corpo, da nossa mente, elas vão nos ensinando a ideia que nos torne mais sábios e mais evoluídos, né? Mas a gente se prende a coisas pequenas, como, né? Ficar preso numa estética que não existe, na verdade, né? A pergunta sem resposta é o que é exatamente o corpo perfeito, né? Especialmente para a mulher, que a mulher ela tem essa coisa de se comparar. Então, na dança a gente coloca todos os corpos, especialmente nas minhas aulas, e eu digo isso é uma coisa muito forte, porque a gente tem que parar de se comparar, porque como Lara mesmo falou, não somos iguais, né? E seria bem chato se fôssemos. Vá, verdade. Então, pá, realmente, para que vejam nesta conversa que estamos tendo, algo que parece simples, nossa, não, olha toda a Verdade. profundidade, fizemos uma varredura rápida em diversos assuntos importantes, né? E algo que eu acho que mais destaco é a parte da aceitação, num bom sentido, não é aceitar, tô gordo, não, pode ser gordo, mas ágil, tem saúde, não adianta nada ser magro e tá crocante, se mexe e estrala tudo, saúde física e mental. Aí a gente se sente bem, se Exatamente. aceita e podemos ajudar os outros e viver, ter qualidade de vida. Exatamente.
Porque se uma pessoa, eu sempre digo, se a pessoa quer emagrecer, perfeito, né? Cada um tem os seus desejos. Mas então que se emagreça primeiro a mente. Porque existe algo que se chama saúde mental e que comanda todo o nosso corpo. Então, às vezes, as pessoas tentam uma dieta, tentam, mas não conseguem emagrecer justamente porque a mente está adoecida. E como é que a gente resolve isso? Praticando coisas que nos deem prazer, né? Uma dança, uma arte, aprender a tocar um violão. Então, a nossa mente precisa relaxar para que o nosso corpo corresponda positivamente àquilo que a gente quer. E vice-versa, não é só para os gordos, aqueles que estão fora de Também. peso e querem, precisam. Então, é algo Exatamente. natural. A gente tem uma genética, vem de família. Então, às vezes tem mais propenso a ser maior, mais, né, estruturado, mais gordinho. Outros a manter o corpo mais magro. O importante, como eu disse, é se sentir bem, se aceitar e estar Exatamente. com saúde física e mental. Exatamente. Perfeito. Muito bem. Ah, Lara, posso diga, te por favor. interromper? Desculpa. Não, eu gostaria de falar que o diferencial da nossa escola, Isto, bom. que além de tudo isso, que o nosso diferencial é essa presença do movimento Corpo Livre, do empreendedorismo também agora através do livro, a gente trabalha com a percussão ao vivo. Então isso é um diferencial, é algo pelo qual as pessoas nos chamam muito para trabalhar. Fora, a gente está sempre com a agenda cheia por conta de que a gente leva a dança com a música ao vivo, com a música, com a percussão ali ao vivo. Inclusive agora a gente tem um novo projeto também que é a dança cigana. Nós temos uma menina que está cantando, meu filho no violão, meu marido na percussão, então a gente está sempre buscando inovar dentro dessa área. Quando tu falou, né, a gente passou por várias vertentes aí, eu lembrei dessa vertente também da música. E O... não é só inovar, senão aprimorar, porque a música é fundamental. E vamos pegar um exemplo de alguns movimentos religiosos, afros ou alguma coisa assim. É fundamental o atabaque, o tambor, o que for, dá Exatamente. uma vibração, entra no clima para alcançar os objetivos da conexão, de entrar em transe, incorporar, sei lá o que, mas cria o meio. Então aí tu ainda estás ajudando a propagar esse egrégora, esse clima para quem está dançando e quem está assistindo. Tu falando assim, até fiquei pensando, às vezes tem até um certo preconceito quando se fala em tambores, né? Que Uhum. o que o meu marido e o meu filho tocam são tambores, então existe um preconceito. E quando a gente leva isso para alguns eventos, as pessoas se encantam porque elas começam elas têm uma ideia de que o tambor vai ser só da religião. Então a gente mostra que o tambor sim é da religião, é algo como tu disse que é para essa vibração, mas ele também é para a dança, né? Até na própria dança afro tem tambores, né? Então as pessoas costumam às vezes criar um preconceito sobre isso. Isso vai desmistificar essa coisa do, né, de estar sempre atrelado à mesma coisa. Eu faria até uma correção. O tambor não é da religião. A religião adotou, algumas religiões adoptaram o tambor, porque o tambor é um instrumento musical, tá? Que dá o ritmo. Tem países que usam e a base, tá? No caso, o Uruguai, a música característica lá é a murga. E são três, quatro tipos de tambores diferentes. Nossa, é, aqui no Brasil talvez a gente tenha esse preconceito, né? Mas eu acho que isso é uma coisa como tu disse, né? Na própria religião ele é importante e é lindo. Eu acho lindo ver na religião os tamboreiros, né? Bem Mas tocado, bah. sim, cantando também, né? Em Yorubá, tudo. Mas eu acho que a gente fica às vezes estereotipando algumas coisas, né? Então levar a dança do ventre com o tambor ali é uma coisa que as pessoas estão vendo. Ah, o tambor também tem no Egito um tambor, não é, né? Não é na África, não é da religião, é o tambor do Egito, assim como tem agora como a Lara colocou no Uruguai. Então a gente tem que abrir a mente, né? Para aprender sobre essas coisas novas, né? O problema em muitos assuntos é o preconceito.
Se analisamos a etimologia da palavra, pré e antes, conceito. Estamos fazendo um conceito antes de tempo. Se estamos fazendo o conceito antes de tempo, nós não temos o tempo de analisar, estudar o conhecimento daquilo. Então, são, digamos, conceitos sem conteúdo, sem profundidade, porque foi feito apressadamente. Então, por isso temos que analisar, tirar essas bobagens. Muita gente pelo religião são crenças. Pode ter pessoas que não acreditam em nada, ou acreditam e não seguem nenhuma religião, ou pode ser evangélico, católico, espírita, umbandista. É só aceitar. Naquela que tu te sentes melhor, tu acompanha, mas não por isso tu vais ficar, não, isso é do diabo, isso tem um tambor, imagina. Exatamente, mas né, quando a gente consegue levar isso pra rua, assim, que nem a gente leva, tu começa a mostrar, né, exatamente como tu falou. Mas também isso não deixa de ser um filtro, porque aí evita de que as pessoas que são preconceituosas, estão presas a tudo isso aí, evita que eles cheguem a tentar entrar ou fazer parte, que só daria problemas, né? Verdade. Tudo tem dois lados, né? Dois pesos, duas Exato. medidas. Vivemos num mundo dual. Exatamente. A continuação passaremos alguns vídeos, alguns shows e, bom, palavras de conclusão, alguma... Eu gostaria então de agradecer ao mestre Paulo, né, por estar aqui. Indicação do mestre Paulo. Me senti muito honrada, quero mandar um grande abraço para o mestre Paulo por estar aqui, é uma grande oportunidade. Agradecer a Neca, né, que é a pessoa que me conduz aí até o mestre Paulo. Fico muito honrada por ela, por essa nossa amizade, porque ela é minha aluna, minha aluna que faz propaganda minha na rua, ela sai com a camiseta. O boca a boca. Ela faz, as pessoas até já nos conhecem quando a gente vem chegando. Agradecer ao Lara. Lara, foi muito legal conversar contigo. Eu acho que tu é uma pessoa que tem muito conhecimento, então tu não só conduziu aqui o nosso bate-papo, mas tu conseguiu me colocar para pensar nas coisas em que tu estava falando. Então, com certeza, saio daqui com aprendizado, né? Tão importante a gente não encontrar a pessoa e ir embora, mas encontrou a pessoa, foi embora com alguma coisa que a pessoa nos ensinou, nos trouxe como aprendizado. Então, agradeço pela oportunidade do nosso bate-papo aqui. Quero mandar um beijo para o meu marido, Haroldo Saf. Um abraço para o meu filho, Regis Quintana. Não poderia deixar de aproveitar esse momento para mandar um abraço para eles. E dizer aí para o pessoal, então, prestigiem a nossa dança. A nossa dança é uma dança cultural. Ela é uma dança que, como a gente conversou, traz muitas coisas, né? A gente olha ali o que acontece num palco, mas o que acontece fora do palco é muito grandioso. Pode trazer muitos benefícios. Eu costumo dizer que os benefícios, eu não posso falar sobre eles, eu só posso fazer vocês vivenciarem eles. Então, é uma coisa muito importante vocês irem experimentar essa dança na cidade da qual vocês estiverem assistindo, ou comigo também do aula online. Mas experimentem, se permitam aprender uma dança, porque isso vai trazer expressividade para a vida de vocês. E a gente precisa de expressividade para se comunicar no mundo de hoje. O mundo hoje está muito digital. Então a gente precisa da comunicação, e a dança do ventre é comunicação e expressão. A dança é comunicação e expressão. Enquanto aprender, sempre estamos aprendendo um com o outro. E quando se cria energia, as coisas fluem. Uma pergunta que surgiu agora, antes de encerrarmos. A dança do ventre, especificamente, acredito eu, mais para a mulher. Mas para o homem, tem outras danças, né? Cigana, agora não sei, tem um encaixe, tem um papel. Isso é uma questão bem polêmica, assim, agora não mais, porque a gente tem muitos bailarinos, né? Especialmente no Brasil, assim, a gente tem bailarinos renomados, Canoas, a gente tem um importante bailarino. Então, o que nos traz, a história nos traz que sim, os homens dançavam num passado, em determinadas localidades, em determinadas regiões do Oriente. Então, existe o registro de dança
os homens dançando. Claro que essa dança tinha suas particularidades, não, né? Tinha algumas coisas particulares. É diferente, claro. Mais ou menos, algumas particularidades que eu não saberia citar exatamente, saberia, mas não convém citar nesse momento, né? Uma coisa muito bem histórica, bem de estudo da dança. Então hoje os homens dançam sim aqui no Brasil, essa dança Essa é dança feita por homens. é individual? Ou por isso te perguntei, porque se for em grupo, tá, aí entra a parte de coreografia, o homem, a Sim, mulher, o que for. Agora, se for individual, aí é que muda o contexto, não sei. é que a gente vai mudando as coisas, né? Então a gente vai mudando meio que o curso das coisas ao longo dos anos, eu acho, ao longo das décadas, né? Então essa dança, pode ir o homem e a mulher para o palco em grupo, né? Um grupo misto. Pode ir ou só o homem, sozinho como um solista, e também hoje tem a dança de casal. Porque daí a Hum, gente vai passar um pouquinho pelo folclore árabe, aí sim a dança masculina folclórica, que daí que é o dub, que é. Nesse momento é o dub que o said que os homens dançam, podem dançar sozinhos e é folclore. Mas tem a dança de casal, que daí é uma dança meio estilizada, que foi modificada, onde existe uma quase como uma dança de salão, mas ela não se abraçam só no final, eles têm uma comunicação entre eles. Então algumas coisas foram legal. modificadas, né? A gente vai modificando o curso. Eu lembro quando jovem, estava na faculdade, eu tinha uns amigos palestinos e tive dois casamentos que eu pude ir. Sim, E o que me chamou muito a atenção, que era outro mundo, tá? Desde a parte da alimentação, comida, era sim, uma coisa extraordinária. é. A forma da dança. Eles dividiam o salão, de um lado os homens, do outro lado as Sim, mulheres. E continua dançam assim. só os homens e as mulheres estão por outro lado. E continua assim, né? Isso que é interessante, né? Porque nós ocidentais modificamos essa configuração, a gente Uhum. modificou. Mas nos povos mesmo, ali no povo árabe, isso continua da mesma forma. Essa dança provavelmente era o dubik, né? Que é uma dança que acontece, é o dubik que acontece no Egito, no Líbano, na Palestina e na Síria. Fazem a meia-lua, se abraçam e conversam. Isso é o dubik. Então essa dança continua realmente assim, mas só para te dizer como as coisas mudam. Não deveriam as mulheres puxar uma roda de dubik. Hoje tu já vê mulher puxando roda de dubik, entendeu? Não é a configuração da dança, mas acabou se tornando uma coisa que aconteceu e as coisas vão mudando, né? E claro que eu penso que a tradição precisa ser preservada, né? Mas eu creio que no Oriente as coisas permaneçam exatamente. A mulher não pode puxar uma roda de dubik. Mas se tu vier para o Brasil, a mulher acaba puxando essa roda. E eu lembro também que nas duas teve, acredito que seria dança do ventre, caracterizada, que começava a dançar e o pessoal batia Sim, palma sim. e iam colaborando, não sei se era para o casamento, ou era para dançarina, não sei, mas era muito bacana, experiências muito legais. O povo árabe tem coisas bem diferentes, né, que nos chamam a atenção, assim, justamente como tu disse, às vezes tem alguns vídeos na internet que mostram quem está assistindo, eles largam dinheiro para as bailarinas. Listo. Eles vão largando, assim, tem cenas que as bailarinas estão rodeadas de dinheiro e aquilo ali é verdade mesmo. Então, tem coisas que nos surpreendem, né? Aqui Ah. no Brasil isso não acontece. Não, mas eles estavam, eu vi eles tá, É, usando e é uma coisa esse sistema aí. respeitosa, sabe? Não é algo que esteja, tá dando dinheiro para bailarina, não é algo respeitoso, é algo que eles estão pagando Uma para forma aquele, de de valorizar o. valorizar, uma valorização daquele trabalho ali naquele momento. Perfeito, perfeito. Mas um papo muito bacana. Estamos às ordens, vamos fazer alguma outra, de repente em julho, lançamento do livro que Claro, vai for. ser muito legal. Vamos entrar em contato e de repente Perfeito. fazemos uma cobertura ali também. Show. Então, pessoal, muito obrigado por ter separado o tempo de vocês. A continuação, como eu disse, teremos uns vídeos com alguns shows.
E nos vemos em outro momento com o programa Outro Lado da Realidade. Tchau!
Top Arts, tudo em decorações, pinturas, esculturas, restaurações, para residências, empresas, templos, igrejas. Entre em contato pelo telefone 51 99888 5757.